Ela foi parar na festa de casamento errada e entrou na suíte do milionário. No fim da noite, ele estava pedindo seu telefone. Caio Lima e Rafaela Pinto. Curte uma boa história de amor? Se inscreve, dá aquele like e me conta de onde você está assistindo. Rafaela Pinto tinha certeza de duas coisas na vida. Primeira, que conseguia resolver qualquer problema com um pouco de criatividade e muito café. Segunda, que hoje seria o dia perfeito para provar para a família que sua carreira como organizadora de eventos freelancer estava indo muito bem. Obrigada. Essas duas certezas desabaram simultaneamente quando ela se viu parada na frente do Hotel Copacabana Palace, com o vestido azul marinho amarrotado, um sapato na mão e restos de brigadeiro no cabelo. Respirar, Rafaela. Só respirar, murmurou para si mesma, tentando tirar as folhas que grudaram em seus cachos castanhos depois da queda espetacular que protagonizou na calçada. O problema havia começado 3 horas antes, quando o fornecedor de docinhos que ela havia contratado para o casamento da prima Beatriz ligou desesperado, dizendo que estava com o endereço errado e que ela precisava buscar os doces pessoalmente se quisesse salvar o evento. Como Rafaela jamais admitiria para a família que havia escolhido o fornecedor mais barato que encontrou na internet, correu até Jacarepaguá, pegou as caixas e voltou correndo. Agora, observando os restos de bem casados sendo disputados por pombos na calçada, ela se perguntava se não deveria ter ficado em casa assistindo Netflix como uma pessoa normal de 28 anos faz num sábado à tarde. Pelo menos cheguei no lugar certo, disse, olhando a fachada imponente do hotel. Hotel Copacabana Palace, casamento da Beatriz Silva com o Ricardo Rodrigues. Só preciso entrar, me recompor no banheiro e fingir que cheguei há horas. O lobby do hotel a impressionou, como sempre. Lustres de cristal, mármores que reluziam e funcionários impecáveis que pareciam ter saído de um filme. Rafaela se sentiu imediatamente deslocada, mas endireitou os ombros. Ela tinha todo o direito de estar ali. Foi então que viu as placas. 3 delas, para ser mais precisa, indicando 3 casamentos diferentes acontecendo simultaneamente no hotel. Casamento Silva Rodrigues, Salão Ipanema. Casamento Santos Lima, Salão Copacabana, e Casamento Oliveira Ferreira, Salão Arpoador. Lima? Sussurrou confusa. Não era Silva Rodrigues? Puxou o celular do bolso para verificar a mensagem da prima, mas a tela estava completamente rachada. Resultado da queda épica na calçada, obviamente. Com licença, chamou um funcionário que passava. O casamento da Beatriz é em qual salão mesmo? Beatriz Silva? O homem consultou uma prancheta. Salão Ipanema, senhora. Perfeito. Rafaela seguiu as placas, passando por corredores que mais pareciam galerias de arte. Suas sandálias faziam um barulho constrangedor no piso de mármore, ecoando como tambores, anunciando sua chegada atrasada. Chegou em frente a 2 portas duplas elegantes com uma placa dourada. Salão Ipanema. Respirou fundo, ajeitou o vestido uma última vez e empurrou as portas. A primeira coisa que notou foi o silêncio. A segunda foi que definitivamente não conhecia ninguém ali. A terceira foi que a noiva não era sua prima Beatriz, mas uma loira alta e elegante que parecia ter saído da capa de uma revista. Meu Deus, murmurou, paralisada na entrada. Cerca de 200 pessoas se viraram para olhá-la. 200 pessoas, muito bem vestidas, muito elegantes e muito claramente ricas. O tipo de rico que usa relógios que custam mais que o aluguel anual de Rafaela. Você deve ser a Rafaela, exclamou uma senhora idosa, aproximando-se com um sorriso radiante. A organizadora que o Caio contratou. Querida, você está um pouquinho atrasada, mas tudo bem. Eventos de última hora são sempre complicados, não é? Rafaela abriu a boca para corrigir o mal-entendido, mas a senhora continuou falando, pegando-a pelo braço com uma familiaridade desconcertante. Eu sou Helena Santos, mãe do noivo. Preciso que você verifique se as flores da mesa principal estão do jeito que combinamos. E também há um pequeno problema com o cardápio. Na verdade... Rafaela tentou interromper, mas Helena já a estava arrastando pela festa. O Caio disse que você era excelente resolvendo crises de última hora. Graças a Deus você chegou. Há 15 minutos descobrimos que metade dos convidados é alérgica a frutos do mar e o prato principal é salmão. Foi nesse momento que o cérebro de Rafaela tomou uma decisão muito questionável. Em vez de admitir que estava na festa errada, que não conhecia nenhum Caio e que sua única experiência com frutos do mar alérgicos era ter inchaço na língua quando comia camarão, ela sorriu e disse: "Claro, deixe comigo, dona Helena. Vou resolver isso imediatamente." Por que disse isso?
Ela mesma não sabia. Talvez fosse o desespero de não passar vergonha. Talvez fosse o fato de Helena parecer genuinamente aliviada em vê-la. Ou talvez fosse porque, pela primeira vez em meses, alguém estava confiando nela para resolver algo importante. Maravilhosa. Helena bateu palmas. Vou te levar até o Caio para vocês conversarem sobre os detalhes. Antes que Rafaela pudesse protestar, estava sendo conduzida através da multidão de convidados elegantes, passando por mesas adornadas com arranjos florais que provavelmente custavam mais que seu salário mensal. Caio, Helena acenou para alguém perto da mesa principal. A organizadora chegou. Rafaela olhou na direção indicada e sentiu seu estômago dar uma cambalhota. O homem que se aproximava era, sem dúvida, a pessoa mais bonita que ela já havia visto na vida real. Alto, cabelos castanhos ligeiramente despenteados, olhos verdes que pareciam enxergar direto na alma dela, e um sorriso meio torto que a fez esquecer momentaneamente seu próprio nome. Você deve ser a Rafaela, ele disse, estendendo a mão. Caio Lima. Obrigado por aceitar ajudar com essa loucura de última hora. A mão dele era quente e firme. Rafaela percebeu que estava segurando por tempo demais e soltou abruptamente. Sim, Rafaela Pinto, organizadora de eventos, profissional, que organiza eventos, gaguejou querendo se enfiar num buraco. Caio riu e o som fez algo estranho acontecer no peito dela. Pinto, acho que você já ganhou o prêmio de nome mais diferente. Ele riu. Bom, minha mãe disse que você pode resolver o problema do cardápio. Honestamente, estou começando a achar que deveríamos ter feito algo mais simples. Tipo um churrasco no quintal. Um churrasco? Rafaela olhou ao redor para a decoração digna de revista. No meio disso tudo? Eu sei, minha mãe tem ideias grandiosas. Ele baixou a voz conspirando. Entre você e eu, tudo isso aqui é mais ideia dela do que minha. Eu só queria uma festa pequenininha. Havia algo na forma como ele falava, uma sinceridade que contrastava com o ambiente sofisticado, que fez Rafaela se sentir um pouco mais à vontade. Um pouco. Bem, sobre o cardápio, ela começou, não fazendo a menor ideia de como resolveria aquilo. Eu preciso só verificar algumas coisas com a cozinha. Você poderia me mostrar onde fica? Claro. Caio sinalizou para ela o seguir, e aproveitamos para fugir um pouco desta multidão. Confesso que não sou muito fã de eventos grandes. Enquanto caminhavam entre as mesas, Rafaela não conseguia parar de reparar nos detalhes. As flores eram realmente deslumbrantes, o tipo de arranjo que ela só via em revistas. Os convidados usavam roupas que claramente não vinham de lojas de departamento. E Caio parecia desconfortável com toda aquela ostentação. Posso fazer uma pergunta? Ela disse enquanto se dirigiam para os fundos do salão. Claro, por que contratar uma organizadora de última hora se sua mãe já tinha tudo planejado? Caio parou de andar e a olhou com uma expressão estranha. Como assim? Você não foi contratada de última hora. Você está trabalhando neste evento há semanas. O sangue de Rafaela gelou. O quê? Rafaela Pinto, da Pinto Eventos, certo? Ele franziu a testa. Você não está lembrada das nossas reuniões? O mundo de Rafaela desabou. Não apenas ela estava na festa errada, como havia uma organizadora de eventos de verdade, que também se chamava Rafaela Pinto, que deveria estar ali naquele exato momento. Quem de acho se chama Rafaela Pinto deve ter sofrido tanto quanto eu com esse nome. Rafaela pensou em sua mente. Eu preciso ir ao banheiro, disse rapidamente. Já volto. Não saia daqui. E saiu correndo, deixando um Caio muito confuso para trás. O banheiro feminino do Hotel Copacabana Palace era tão luxuoso quanto o resto do estabelecimento. Mármores, espelhos com molduras douradas e até uma pequena poltrona para retoques de maquiagem. Rafaela se jogou na poltrona e colocou a cabeça entre as mãos. O que eu fiz? Gemeu. O que diabos eu fiz? A situação estava oficialmente fora de controle. Ela estava fingindo ser uma organizadora de eventos que realmente existia, numa festa de casamento onde não conhecia ninguém, tentando resolver um problema de cardápio que não sabia como resolver. E tudo isso porque foi burra demais para admitir que estava no lugar errado. E o pior, Caio Lima era, sem dúvida, o homem mais interessante que ela já conhecera. Tinha aquele jeito meio desajeitado de quem não se sentia confortável sendo o centro das atenções. Falava com sinceridade sobre não gostar de eventos grandiosos e tinha um sorriso que fazia seu estômago dar cambalhotas. Claro que ele estava completamente fora do seu alcance. Qualquer pessoa podia ver que aquela festa custava mais do que ela ganhava em um ano. E quando ele descobrisse que ela era uma farsa, foco, Rafaela,
disse para o espelho. Você precisa sair dessa situação sem causar um escândalo. O plano era simples. Voltaria para o salão, inventaria uma desculpa qualquer sobre uma emergência familiar, se despediria educadamente e sairia de fininho. Ninguém se machucaria. O casamento continuaria sem problemas e ela poderia voltar para casa e fingir que nada daquilo havia acontecido. O plano durou exatamente 15 segundos. Quando saiu do banheiro, encontrou Helena Santos esperando do lado de fora com uma expressão de pânico total. Rafaela, graças a Deus! Ela agarrou o braço dela novamente. Temos uma emergência. A verdadeira organizadora acabou de ligar. O coração de Rafaela parou. A verdadeira, ela está no hospital. Teve uma intoxicação alimentar terrível, coitada. Não vai conseguir vir. Helena parecia à beira de um ataque de nervos. Você precisa assumir tudo. Eu sei que não era isso que combinamos, mas você é nossa única salvação. Rafaela sentiu como se estivesse numa montanha russa que acabara de despencar em ladeira abaixo. Dona Helena, eu preciso confessar uma coisa. Não há tempo para conversa. Helena já estava arrastando de volta para o salão. O casamento é daqui a 2 horas. Metade dos convidados está chegando agora. E acabamos de descobrir que o DJ cancelou, porque o carro dele quebrou. O DJ também cancelou? E tem mais. Helena parecia estar à beira de uma crise. A florista entregou os arranjos errados. O fotógrafo está perdido no trânsito e agora descobrimos que 3 convidados são celíacos e não temos nada sem glúten. Rafaela parou de andar. Helena também parou, olhando para ela com os olhos cheios de lágrimas. Por favor, sussurrou a mãe do noivo. Eu sei que é muita coisa, mas você é nossa única esperança. O Caio está tentando parecer calmo, mas eu vejo que ele está nervoso. Este casamento significa tudo para a nossa família. E foi nesse momento que Rafaela tomou a segunda decisão questionável do dia. Tudo bem, disse, respirando fundo. Vamos resolver isso. Por quê? Porque ela não conseguia simplesmente admitir a verdade e ir embora. Talvez fosse a expressão desesperada de Helena. Talvez fosse o fato de que, pela primeira vez em meses, se sentia útil e necessária. Ou talvez fosse a possibilidade de passar mais algumas horas perto de Caio Lima antes de voltar para sua vida comum. Seja qual fosse o motivo, agora ela estava oficialmente encarregada de salvar um casamento milionário. Primeiro, disse, tentando soar mais confiante do que se sentia. Preciso falar com a cozinha sobre as alergias alimentares. Depois vamos resolver a questão do DJ e do fotógrafo. E sobre as flores, bem, vamos ver o que podemos fazer. Helena a olhou como se ela fosse a própria salvação. Você é um anjo, Rafaela. Um anjo. Enquanto caminhavam de volta para o salão, Rafaela começou a mentalizar uma lista do que precisava fazer. Trabalhar em eventos pequenos a havia ensinado algumas coisas sobre improviso, e assistir a dezenas de episódios de programas sobre casamentos no canal de culinária tinha que servir para alguma coisa, certo? Certo? Encontraram Caio perto da entrada, conversando com um homem de terno que parecia estar explicando algo urgente. Quando os viu se aproximando, ele veio ao encontro delas. Mãe, temos outro problema, disse, parecendo um pouco mais tenso. O padre acabou de ligar. Está preso no trânsito na Barra da Tijuca e não vai conseguir chegar a tempo. Helena emitiu um som que estava entre um gemido e um grito abafado. O padre também? O que vamos fazer? Não podemos adiar. Todos os convidados já estão chegando. Rafaela sentiu o pânico começar a subir pelo peito. Resolver problema de cardápio era uma coisa, mas arranjar um padre substituto? Calma, disse Caio, colocando a mão no ombro da mãe. Vamos dar um jeito. Ele olhou para Rafaela. Você tem alguma ideia? Ela tinha. Na verdade, tinha uma ideia completamente maluca que provavelmente não daria certo, mas era melhor que nada. Posso fazer algumas ligações, disse. Conheço algumas pessoas que podem ajudar. E conhecia mesmo. Meio que. Tipo, conhecia o padre da igreja do bairro onde cresceu, que celebrava casamentos aos fins de semana como freelancer. Se ele estivesse disponível e disposto a atravessar a cidade, seria incrível, disse Caio. E havia uma sinceridade em sua voz que fez o coração dela acelerar. Sério, não sei o que faríamos sem você. Enquanto Helena se afastava para verificar alguma coisa com os garçons, Caio e Rafaela ficaram sozinhos por um momento. Posso confessar uma coisa? Ele disse baixando a voz. Claro, eu estava meio em pânico antes de você chegar. Não faço ideia de como organizar uma festa deste tamanho e minha mãe, bem, ela fica muito nervosa com essas coisas. Rafaela olhou para ele, notando pela primeira vez as pequenas rugas de preocupação ao redor dos olhos. Você não parece o tipo de pessoa que entra em pânico facilmente. Ah, mas eu entro. Ele riu,
passando a mão pelos cabelos, especialmente quando se trata de decepcionar pessoas que amo. E este casamento é muito importante para minha família. Havia algo na forma como ele falava sobre a família que tocou Rafaela, uma vulnerabilidade que contrastava com todo aquele luxo ao redor. Não se preocupe, ela ouviu-se dizendo. Vamos fazer desta festa algo inesquecível. E pela primeira vez desde que chegara ali, ela realmente acreditou que conseguiria. As próximas 2 horas passaram como um borrão de ligações telefônicas, corridas pelos corredores do hotel e improvisações que beiravam um milagre. Rafaela descobriu que tinha um talento natural para convencer pessoas. Conseguiu que o padre João da igreja São Sebastião do seu bairro cancelasse um churrasco de família para correr até Copacabana. Convenceu o primo músico da amiga da prima a trazer o equipamento de som dele e improvisar como DJ. E numa jogada de gênio, ligou para 3 amigas diferentes pedindo para elas passarem em floriculturias pelo caminho e comprarem qualquer coisa branca e bonita. Como você conseguiu resolver tudo isso tão rápido? Perguntou Caio, visivelmente impressionado, quando ela atualizou a situação para ele. Networking, mentiu ela, que na verdade havia usado uma combinação de lábia, desespero e promessas de pagamento que não sabia como cumpriria. A questão do cardápio foi resolvida com uma conversa sincera com o chefe do hotel, que se mostrou muito mais flexível do que ela esperava. Em 15 minutos ele havia criado um menu alternativo focado em aves e pratos vegetarianos. Nunca vi alguém reorganizar uma festa inteira em 2 horas, comentou Caio, enquanto observava Rafaela coordenando a chegada das flores improvisadas. Você é realmente impressionante. O comentário fez o rosto dela esquentar. Durante toda aquela correria, ela havia notado como Caio se mostrava genuinamente preocupado com o bem-estar dos convidados, como tratava os funcionários do hotel com respeito, e como, apesar de toda aquela riqueza óbvia, parecia desconfortável sendo o centro das atenções. É só questão de prática, disse, tentando soar casual enquanto ajustava um arranjo de rosas brancas. E muito café mesmo. Ele riu daquela maneira que fazia o estômago dela dar cambalhotas. Quer dizer que você funciona à base de cafeína e ansiedade crônica, a combinação perfeita para uma organizadora de eventos. Foi então que Rafaela percebeu que estava realmente flertando com Caio Lima, e o pior, ele parecia estar gostando. Caio! Uma voz feminina os interrompeu. Uma mulher loira e elegante se aproximou, vestindo um tom de rosa que provavelmente custava mais que o aluguel mensal de Rafaela. Finalmente te encontro! Onde você estava? Oi, Viviane, disse Caio, e Rafaela notou que seu tom mudou completamente. Ficou mais formal, mais distante. Estava resolvendo alguns problemas de última hora. Viviane olhou Rafaela de cima a baixo, com uma expressão que não era exatamente hostil, mas também não era amigável. E você é Rafaela. Ela se apresentou, estendendo a mão. Organizadora de eventos. Ah, claro. Viviane apertou sua mão rapidamente e se voltou novamente para Caio. Preciso falar com você sobre uma coisa importante, em particular. Caio olhou para Rafaela com uma expressão quase de desculpas. Você consegue dar conta das coisas por alguns minutos? Claro, disse ela, tentando não demonstrar o quanto ficou curiosa sobre o que Viviane tinha a dizer que era tão particular. Enquanto os dois se afastavam, Rafaela não conseguiu evitar reparar na linguagem corporal entre eles. Viviane falava animadamente, tocando o braço de Caio com familiaridade, enquanto ele ouvia com uma expressão que ela não conseguia decifrar. Essa é a ex-noiva dele, disse uma voz atrás dela. Rafaela se virou e encontrou um casal de idosos sorrindo para ela. Desculpem, vocês estavam falando comigo? Claro, querida, disse a senhora. Somos os tios do Caio. Eu sou Márcia e esse é meu marido, Roberto. Muito prazer, Rafaela. A famosa organizadora de eventos. Roberto bateu palmas. Helena não para de falar sobre como você salvou o casamento. Eu só fiz meu trabalho, disse Rafaela, sentindo-se cada vez mais desconfortável com a mentira. Sobre a Viviane, continuou Márcia, claramente uma pessoa que gostava de fofocar. Eles namoraram por 2 anos. Ela terminou com ele há 6 meses para se casar com um empresário mais velho. Rico, sabe como é. Márcia, Roberto a repreendeu suavemente. O que é verdade? Mas parece que o casamento não deu certo porque ela está aqui sozinha, tentando reconquistar nosso menino. Rafaela sentiu uma pontada estranha no peito. Ciúme? Não podia ser ciúme. Ela mal conhecia Caio e, além do mais, estava ali sob pretensas completamente falsas. Ele ficou muito machucado, continuou Márcia.
O Caio sempre foi sensível, sabe? E ela o deixou bem na época em que ele estava passando por problemas na empresa. Márcia, chega, disse Roberto mais firmemente. Está bem, está bem. Só estou dizendo que você parece uma moça muito mais simpática que aquela. Antes que Rafaela pudesse responder, seu celular, milagrosamente funcionando apesar da tela rachada, tocou. Era o Padre João. Com licença, disse aos tios de Caio e atendeu. Padre João, como está o trânsito? Rafaela, minha filha, consegui chegar ao hotel, mas tenho um pequeno problema. Onde exatamente é esse casamento? Há 3 acontecendo aqui ao mesmo tempo, e eu estou completamente perdido. Ela olhou ao redor e percebeu que Caio ainda estava conversando com Viviane do outro lado do salão. Fique aí que eu vou te buscar, disse. Como você está vestido? Batina preta, como sempre. Perfeito. 5 minutos. Rafaela saiu do salão e seguiu para o lobby, onde encontrou o Padre João girando em círculos, claramente perdido. Ele era um homem baixinho de cerca de 60 anos, com cabelos grisalhos e um sorriso caloroso que sempre a fazia lembrar da infância. Padre, acenou para ele. Rafaela. Ele se aproximou e a abraçou. Minha nossa, que lugar elegante. Você não me disse que era um casamento tão sofisticado. É meio complicado, disse ela, conduzindo-o pelos corredores. Na verdade, é muito complicado. Como assim? E foi ali, caminhando pelos corredores marmorizados do hotel mais elegante do Rio, que Rafaela contou para o Padre João toda a verdade. Como havia entrado no casamento errado, como se fez passar pela organizadora de eventos, como havia se metido numa mentira cada vez maior. Minha filha, disse ele quando ela terminou, você se meteu numa enrascada e tanto. Eu sei, e agora não sei como sair dessa situação sem causar um desastre. Padre João parou de andar e a olhou com aquela expressão paternal que ela conhecia desde criança. Posso dar um conselho de alguém que já viu muita coisa na vida? Por favor. Às vezes, as situações mais improváveis nos levam exatamente para onde precisamos estar. Talvez você tenha chegado no casamento errado, mas talvez esteja no lugar certo. Padre, eu menti para essas pessoas. Fingi ser alguém que não sou. E no processo, você ajudou uma família em desespero, organizou uma festa linda e mostrou uma coragem que nem sabia que tinha. Ele sorriu. Deus trabalha de formas misteriosas, minha filha. Quando chegaram de volta ao salão, Rafaela viu que os convidados já estavam se dirigindo para seus lugares. A cerimônia começaria em 15 minutos. Caio se aproximou deles, agora visivelmente nervoso. Este deve ser o padre, disse estendendo a mão. Caio Lima. Muito obrigado por vir em cima da hora. Padre João Santos. O sacerdote se apresentou. É um prazer ajudar. E posso dizer que você tem uma organizadora de eventos excepcional. Caio olhou para Rafaela com um sorriso que fez o coração dela acelerar. Tenho mesmo, disse. Ela salvou nosso casamento. Foi nesse momento que Rafaela percebeu que estava completamente apaixonada por Caio Lima e que ia ter que contar a verdade para ele antes que fosse tarde demais. A cerimônia começou pontualmente às 6 da tarde. O salão estava transformado. As flores improvisadas haviam ficado ainda mais bonitas que as originais. As luzes criariam uma atmosfera romântica perfeita e os convidados pareciam genuinamente emocionados. Rafaela se posicionou no fundo do salão, de onde podia observar tudo e intervir se necessário. Sua parte estava feita. Agora era só torcer para que tudo corresse bem. A noiva Amanda Santos, ela finalmente havia descoberto o nome. Estava deslumbrante em um vestido que provavelmente custava mais que o carro de Rafaela. O noivo, Miguel Lima, irmão mais novo de Caio, ela descobrira, a esperava no altar com um sorriso radiante. Padre João conduzia a cerimônia com a tranquilidade de quem já havia celebrado centenas de casamentos. Tudo estava perfeito. Foi então que as coisas começaram a dar errado novamente. Primeiro foi o som. No meio dos votos do noivo, o microfone começou a fazer aquele ruído agudo e irritante que todo mundo conhece. O primo músico da amiga da prima, que estava operando o equipamento, entrou em pânico visível. Rafaela não pensou 2 vezes. Correu até ele, sussurrou algumas instruções que havia aprendido assistindo tutoriais no YouTube durante um trabalho anterior e conseguiu resolver o problema em segundos. Como você sabia fazer isso? Sussurrou o rapaz, impressionado. YouTube, sussurrou de volta. A Universidade da Vida Moderna. Segundo problema, no momento em que Amanda deveria dizer aceito, uma das flores do buquê improvisado se soltou e caiu bem no pé do padre. João, discretamente, a chutou para o lado e continuou a cerimônia como se nada tivesse acontecido. Terceiro problema, e esse foi o pior. Bem no momento mais solene da cerimônia, quando o padre João perguntou se alguém tinha alguma objeção ao casamento, uma voz ecoou pelo salão. Eu tenho!
Todos se viraram para ver quem havia falado. Para horror de Rafaela, era Viviane de pé no meio dos convidados com uma expressão determinada. Eu tenho uma objeção, repetiu ela mais alto. Este casamento não pode acontecer. Um murmúrio chocado percorreu o salão. Amanda parecia prestes a desmaiar. Miguel olhava confuso. Helena Santos parecia ter engolido uma vespa. E Caio olhava diretamente para Rafaela, como se esperasse que ela fizesse alguma coisa. Senhora, disse Padre João, mantendo a calma exemplar. Poderia explicar sua objeção? Sim. Viviane se adiantou pelo corredor central, claramente desfrutando de toda a atenção. Eu objeto porque... Ela parou no meio da frase, olhando ao redor para todos os rostos chocados voltados para ela. Foi então que Rafaela percebeu. Viviane estava claramente embriagada. Por que o quê, minha filha? Perguntou Padre João pacientemente. Porque o noivo está usando gravata azul com sapato marrom, gritou Viviane balançando ligeiramente. É um crime contra a moda. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Então, do fundo do salão, alguém começou a rir. Logo outros se juntaram, até que o salão inteiro estava rindo da situação absurda. Miguel olhou para seus pés, depois para a gravata e começou a rir também. Ela tem razão, disse ele alto o suficiente para todos ouvirem. Minha mãe me obrigou a usar esta gravata. Miguel! Exclamou Helena, mas ela também estava rindo. Padre João, demonstrando porque era um dos sacerdotes mais queridos do bairro, sorriu e disse: Bem, imagino que questões de moda não sejam impedimento para um matrimônio abençoado por Deus. Alguém mais tem objeções? De preferência relacionadas ao casamento em si? Ninguém se manifestou. Viviane, percebendo que havia feito o papel de boba, tentou voltar discretamente para seu lugar, mas tropeçou ligeiramente. Caio se levantou e a ajudou a se sentar, sussurrando algo em seu ouvido que a fez parecer constrangida. A cerimônia prosseguiu sem mais interrupções. Quando o Padre João pronunciou Miguel e Amanda marido e mulher, o salão explodiu em aplausos. O beijo dos noivos foi longo e apaixonado, e Rafaela sentiu uma pontada de inveja da felicidade pura que irradiava do casal. Enquanto os convidados se levantavam e começavam a se dirigir para o coquetel, Caio se aproximou dela. Mais uma crise evitada, disse ele sorrindo. Você tem algum superpoder que eu deveria saber? Apenas muita experiência com situações constrangedoras, respondeu ela, tentando não reparar em como os olhos dele brilhavam quando sorria. Quer dizer que isso é normal nos casamentos que você organiza? Bom, Rafaela hesitou. Digamos que todo casamento tem suas surpresas. Era verdade, de certa forma. Ela havia trabalhado em alguns eventos onde coisas estranhas aconteceram, como aquela vez em que o bolo desabou no meio da festa, ou quando o DJ apareceu no lugar errado e eles tiveram que improvisar música com o violão de um dos convidados. Posso confessar uma coisa? Disse Caio baixando a voz enquanto observavam os convidados se dirigindo para o salão ao lado, onde seria servido o jantar. Claro, eu estava nervoso demais para aproveitar a cerimônia. Fico sempre pensando em tudo que pode dar errado. E por que você fica nervoso? Não era nem seu casamento. Caio riu, mas havia uma tristeza sutil em seus olhos. Minha família, nós já passamos por algumas situações difíceis. Meu pai morreu há 3 anos, e desde então minha mãe se dedica completamente a manter as tradições familiares vivas. Casamentos, formaturas, aniversários, ela transforma tudo em grandes eventos porque acredita que é isso que mantém a família unida. Rafaela sentiu seu coração se apertar. Havia uma vulnerabilidade na voz dele que contrastava completamente com todo aquele luxo ao redor. E você? O que acha disso? Eu acho que família não precisa de festas caras para se manter unida. Mas ele olhou ao redor para os convidados felizes conversando e rindo. Vendo todo mundo junto assim, talvez ela tenha razão. Foi nesse momento que Helena Santos apareceu ao lado deles, com o rosto radiante. Rafaela! Exclamou agarrando suas mãos. Você é um anjo, tudo ficou perfeito. Melhor que perfeito. Fico feliz que tenha dado tudo certo, dona Helena. Dado certo? Querida, você fez milagres. O padre foi encantador, as flores ficaram ainda mais bonitas que as originais, e você resolveu aquela situação com a Viviane de uma forma tão diplomática. Rafaela olhou confusa para Caio, que riu. Você não percebeu? Ele disse. Quando a Viviane fez aquela cena, você se posicionou de forma que todos pudessem ver que a situação era ridícula. Se você não tivesse ficado ali, rindo junto com os outros, aquilo poderia ter virado um escândalo. Eu nem percebi que estava fazendo isso. Instinto profissional, disse Helena orgulhosa. É por isso que bons organizadores de eventos são tão valiosos. Rafaela sentiu uma onda de culpa. A cada elogio,
A cada demonstração de gratidão, a mentira pesava mais em sua consciência. Dona Helena, eu preciso falar com vocês sobre... Depois, querida. Helena a interrompeu. Agora precisamos garantir que o jantar corra bem. E depois tem a festa. Ah, mal posso esperar para ver como você organizou a pista de dança. A pista de dança. Rafaela havia esquecido completamente da pista de dança. Claro, disse, tentando não entrar em pânico. A pista de dança está tudo preparado. Caio a olhou com uma expressão estranha. Você está bem? Ficou meio pálida. Estou ótima, disse ela, com um sorriso forçado. Só checando os detalhes mentalmente. Você sabe como é. Organizadora de eventos nunca para de trabalhar. Mas Caio não pareceu convencido. O jantar foi um sucesso absoluto. O cardápio improvisado agradou a todos, incluindo os convidados com alergias e restrições alimentares. O primo músico da amiga da prima estava se saindo surpreendentemente bem como DJ, tocando uma seleção de músicas que mantinha todos os grupos etários felizes. Rafaela circulava pelo salão, verificando se tudo estava correndo bem, quando notou que Caio a observava de uma mesa próxima. Toda vez que seus olhos se encontravam, ele sorria daquele jeito que fazia o estômago dela dar cambalhotas. Rafaela, Miguel, o noivo, a chamou. Venha aqui um segundo. Ela se aproximou da mesa principal, onde os noivos estavam sentados com alguns familiares próximos. Queremos te agradecer pessoalmente, disse Amanda, a noiva. O Miguel me contou que você salvou nosso casamento hoje. Eu só fiz meu trabalho, murmurou Rafaela, sentindo as bochechas esquentarem. Não, você fez muito mais que isso, insistiu Miguel. Minha mãe me disse sobre todos os problemas que surgiram hoje, e você resolveu cada um deles sem que ninguém percebesse. Isso é arte. É verdade, concordou Amanda. E posso dizer que sua organização foi muito melhor que a da minha prima, que usou aquela empresa caríssima de Ipanema, e ainda assim tivemos que resolver um monte de problemas no dia. Rafaela quase engasgou com o champanhe que estava bebendo. Empresa de Ipanema? Pinto Eventos, disse Amanda. Você conhece? A organizadora também se chama Rafaela, que coincidência. Mas honestamente, você é muito mais competente que ela. O mundo de Rafaela começou a girar. Não apenas ela estava fingindo ser outra Rafaela Pinto, como essa outra Rafaela realmente existia, tinha uma empresa de eventos em Ipanema e aparentemente não era muito boa no que fazia. Você conhece a outra Rafaela Pinto? Perguntou, tentando manter a voz casual. Conheço de ouvir falar, disse Amanda. Minha prima usou os serviços dela e não ficou nada satisfeita. Disse que ela era desorganizada e que improvisava tudo na última hora. Caio, que havia escutado a conversa, franziu a testa. Espera aí, disse ele. Você não é a Rafaela Pinto da Pinto Eventos? O sangue de Rafaela gelou. Bem, é complicado. Como assim complicado? Caio se levantou parecendo confuso. Você é organizadora de eventos ou não? Quem foi a outra mãe que teve coragem de colocar esse nome na filha? Rafaela olhou ao redor. Miguel e Amanda a observavam curiosos. Alguns outros convidados próximos haviam parado de conversar para prestar atenção na discussão. Caio, posso falar com você em particular? Ele a olhou por um longo momento, depois acenou com a cabeça. Claro, vamos lá fora. Eles saíram para o terraço do hotel, que oferecia uma vista deslumbrante da praia de Copacabana. O sol estava se pondo, pintando o céu com tons de laranja e rosa. Em outras circunstâncias, Rafaela teria achado o cenário romântico. Agora, sentia apenas terror. Então, disse Caio, cruzando os braços, vai me explicar o que está acontecendo? Rafaela respirou fundo. Era a hora da verdade. Meu nome realmente é Rafaela Pinto, começou, e eu trabalho com eventos, mas eu não sou a Rafaela Pinto que vocês contrataram. Eu nem mesmo sabia que existia outra organizadora com o mesmo nome até hoje. Caio a olhou como se ela estivesse falando em língua estrangeira. Como assim você não é a organizadora que contratamos? Porque eu entrei no casamento errado. E então ali no terraço do Hotel Copacabana Palace, com o sol se pondo ao fundo e o som da festa chegando abafado do salão, Rafaela contou toda a verdade. Como estava atrasada para o casamento da prima, como entrou no salão errado, como sua mãe a confundiu com a organizadora contratada e como ela havia mentido para não passar vergonha. Caio a escutou em silêncio, sua expressão mudando gradualmente de confusão para incredulidade e depois para algo que ela não conseguia identificar. Você está dizendo, ele disse lentamente, que fingiu ser uma organizadora de eventos profissional, organizou meu casamento inteiro baseada em... O quê? Programas de TV? E algumas experiências anteriores, ela se defendeu. Eu trabalho com eventos, só que menores, muito menores. Que tipo de eventos? Rafaela mordeu o lábio inferior. Aniversários infantis.
Principalmente. Caio passou as mãos pelos cabelos, claramente tentando processar a informação. Você organizou um casamento de 200 convidados, baseada na sua experiência com festas de criança. Quando você fala assim, soa muito pior do que é. Rafaela, ele explodiu. Você mentiu para minha família inteira. Fingiu ser alguém que não é. Como eu posso confiar em alguma coisa que você me disse? A acusação doeu mais do que ela esperava. Eu não menti sobre tudo, disse ela, sentindo os olhos ardendo. Eu realmente resolvi todos os problemas de hoje. Eu realmente me importei com o casamento do seu irmão. E você o quê? E eu realmente gostei de te conhecer, terminou ela, baixinho. Caio a olhou por um longo momento. Havia mágoa em seus olhos e algo mais que ela não conseguia identificar. Como eu sei que isso também não é mentira? A pergunta foi como um soco no estômago. Rafaela sentiu as lágrimas começarem a se formar. Eu entendo que você esteja bravo, disse ela. Eu entendo que não confie mais em mim, mas eu juro que meus sentimentos são verdadeiros. Sentimentos. Caio riu, mas não havia humor na risada. Rafaela, nós nos conhecemos hoje. Você nem mesmo me conhece de verdade. Eu sei que você fica nervoso em eventos grandes. Sei que você preferiria um churrasco no quintal a toda essa ostentação. Sei que você ama sua família e que se importa mais com o bem-estar dos outros do que com as aparências. Ela parou, respirando fundo. E sei que você é o homem mais gentil e interessante que eu já conheci. Caio a olhou em silêncio por um momento que pareceu eterno. Isso não muda o fato de que nossa relação inteira foi baseada numa mentira, disse ele finalmente. Eu sei, e eu sinto muito, mais do que você pode imaginar. Por quê? Ele perguntou. Por que não contou a verdade desde o início? Rafaela tentou encontrar uma resposta que não a fizesse parecer ainda mais patética. Porque eu me senti importante. Pela primeira vez em muito tempo, alguém precisava de mim. Confiava em mim para resolver algo realmente importante. E quando você começou a falar comigo, a me olhar como se eu fosse especial, eu não quis que aquilo acabasse. Então você mentiu. Então eu menti. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos olhando para o mar. O sol havia se posto completamente e as luzes da cidade começavam a se acender. O que você vai fazer agora? Perguntou Caio, finalmente. Vou embora, disse ela. Vou me despedir da sua mãe, inventar alguma desculpa e vou embora. Vocês podem terminar a festa sem mim. E o pagamento? Minha mãe disse que você ainda não havia recebido. Rafaela o olhou, chocada. Caio, eu não posso aceitar dinheiro por isso. Eu menti para vocês. Mas você trabalhou, você salvou nosso casamento, mesmo que tenha mentido sobre quem era. Não importa, seria errado. Caio a estudou por um momento, como se estivesse tentando decifrar um enigma. Você é uma pessoa muito estranha, Rafaela. Eu sei. Vai voltar para sua vida organizando aniversários infantis? A pergunta doeu porque tocou numa ferida que ela nem sabia que tinha, provavelmente. Mesmo depois de provar hoje que pode organizar eventos muito maiores, Rafaela olhou para ele, confusa. O que você quer dizer? Quero dizer que, mentiras à parte, você demonstrou hoje que tem talento real para isso. Você resolveu crises que organizadores profissionais não conseguiriam resolver. Você manteve a calma sob pressão, improvisou soluções criativas e fez tudo com um sorriso no rosto. Mas eu menti. Sim, você mentiu. E isso foi errado. Ele fez uma pausa. Mas talvez você tenha mentido sobre quem era, mas não sobre o que é capaz de fazer. Rafaela não sabia o que dizer. Havia uma generosidade na observação de Caio que a surpreendeu. Ainda está bravo comigo? Perguntou ela baixinho. Estou, ele admitiu, mas também estou impressionado e confuso. E acho que talvez devêssemos voltar lá para dentro antes que minha mãe mande uma equipe de resgate nos procurar. Não era exatamente uma declaração de perdão, mas também não era uma despedida definitiva. Rafaela aceitou a mão que ele estendeu e os dois voltaram para o salão, onde a festa estava em pleno andamento. Quando voltaram para o salão, Rafaela percebeu que a festa havia evoluído naturalmente. O primo músico da amiga da prima havia conseguido criar uma atmosfera perfeita, misturando músicas românticas para os casais dançarem com hits mais animados que atraíam os grupos de amigos. A pista de dança improvisada, criada simplesmente movendo algumas mesas, estava cheia. Helena Santos dançava animadamente com um dos tios, enquanto os noivos se moviam lentamente no centro da pista, alheios ao resto do mundo. Ficou perfeito, comentou Caio, observando a cena. Aconteceu naturalmente, disse Rafaela. Às vezes as melhores festas são as que não são muito planejadas. É mesmo, e isso vem da experiência com aniversários infantis. Ela o olhou de lado, tentando determinar se ele estava sendo sarcástico ou genuinamente curioso. Na verdade, vem. Crianças
são o público mais sincero que existe. Se uma festa infantil está chata, elas simplesmente param de se divertir. Você aprende rapidamente que o mais importante não são os detalhes elaborados, mas criar um ambiente onde as pessoas se sintam à vontade para ser elas mesmas. Caio a olhou com uma expressão pensativa. Isso é realmente inteligente. Antes que Rafaela pudesse responder, Helena apareceu ao lado deles, com o rosto corado de tanto dançar. Meus queridos, por que vocês não estão dançando? Rafaela, você trabalhou tanto hoje, precisa se divertir um pouco. Dona Helena, eu ainda estou trabalhando, tecnicamente. Bobagem. Helena acenou para o salão. Olha só como tudo está perfeito. Você pode relaxar por alguns minutos. Foi então que começou a tocar uma música lenta. Caio olhou para Rafaela, hesitou por um momento e então estendeu a mão. Quer dançar? Ela o olhou, surpresa. Você tem certeza? Não, ele admitiu, mas acho que devemos tentar. Rafaela aceitou sua mão e eles se dirigiram para a pista de dança. Caio a puxou para perto, colocando uma mão em sua cintura e entrelaçando os dedos da outra com os dela. Eles começaram a se mover no ritmo da música e Rafaela percebeu que Caio dançava bem. Não de forma elaborada, mas com uma naturalidade que a surpreendeu. Você dança bem, comentou ela. Aulas obrigatórias na adolescência, ele explicou. Minha mãe achava que era importante para um jovem de boa família. E você odiava? Na época sim, agora ele a fez girar suavemente. Agora vejo algumas vantagens. Eles dançaram em silêncio por alguns momentos. Rafaela estava hiperconsciente de cada ponto onde seus corpos se tocavam, do cheiro do perfume dele, da forma como ele a olhava como se estivesse tentando resolver um quebra-cabeças. Posso perguntar uma coisa? Disse ele. Claro. Por que você realmente organiza aniversários infantis? Quero dizer, depois de hoje é óbvio que você tem capacidade para muito mais. Rafaela pensou na resposta, enquanto eles continuavam dançando. Honestamente, porque é seguro. Crianças de 5 anos não ligam se você usa a decoração errada ou se o bolo não fica perfeito. Elas só querem se divertir. Ela fez uma pausa. E porque eu nunca acreditei que fosse boa o suficiente para eventos maiores. E agora? Agora eu não sei. Hoje foi aterrorizante e exaustivo e eu menti para todo mundo, mas também foi incrível. Senti que estava fazendo algo que realmente importava. Caio a puxou um pouco mais perto. Você mentiu sobre quem era, mas não mentiu sobre o que fez. Você realmente salvou nosso casamento hoje. Ainda está bravo comigo? Sim, ele disse, mas sua voz era mais suave agora. Mas também estou começando a entender por que você fez o que fez. Como assim? Você disse que se sentiu importante, que alguém precisava de você. Eu entendo isso. Ele hesitou. Desde que meu pai morreu, sinto como se estivesse constantemente tentando provar que posso cuidar da minha família, que posso estar à altura das expectativas. Às vezes isso me leva a tomar decisões questionáveis. Rafaela o olhou nos olhos, vendo uma vulnerabilidade que ele claramente não costumava mostrar. Que tipo de decisões questionáveis? Como sair com pessoas que não me interessam realmente só porque minha mãe aprova? Ou manter relacionamentos que não funcionam porque terminar pareceria um fracasso? Ele fez uma pausa. Ou fingir que não me importo quando alguém que me interessa de verdade acaba de me contar que nossa relação inteira foi baseada numa mentira. O coração de Rafaela acelerou. Caio, não estou dizendo que vou esquecer que você mentiu, ele disse rapidamente. Estou dizendo que entendo por que você fez isso e que talvez possamos começar de novo, de forma honesta, desta vez. Começar de novo como? Como duas pessoas que se conheceram hoje e que gostariam de se conhecer melhor, sem mentiras, sem fingir ser quem não somos. A música estava terminando, mas eles continuaram dançando, movendo-se lentamente, mesmo quando começou uma música mais animada. E se você descobrir que não gosta da Rafaela real? Perguntou ela. E se eu for só uma organizadora de festas infantis que não tem nada de interessante para oferecer? Caio sorriu, e pela primeira vez desde a conversa no terraço, foi um sorriso genuíno. E se você descobrir que eu sou só um cara rico e entediante que não sabe como conversar sobre nada além de negócios? Você não é entediante. Você não é só uma organizadora de festas infantis. Eles se olharam nos olhos, e Rafaela sentiu como se estivesse à beira de um precipício. Um passo à frente e tudo mudaria. Então, começamos de novo? Perguntou ela. Começamos de novo, ele confirmou. Mas, desta vez, com a verdade. Mesmo que a verdade seja que eu dirijo um Corsa 2010 e moro num apartamento de um quarto em Copacabana, ela disse. Mesmo que a verdade seja que eu tenho fobia social e preferiria ficar em casa assistindo Netflix na maioria das noites, ele retrucou.
Mesmo que eu tenha um vício secreto em reality shows, ela respondeu. Mesmo que eu colecione quadrinhos e ainda more na mesma casa que minha mãe? Eles riram, e a tensão que havia pairado sobre eles desde a conversa no terraço finalmente se dissipou. Só por favor não se apresente como Pinto. Olá, disse Caio parando de dançar e estendendo a mão formalmente. Meu nome é Caio Lima. Tenho 32 anos, trabalho numa empresa chata de tecnologia e acabei de conhecer a organizadora de eventos mais impressionante e bonita da cidade. Rafaela sorriu e apertou sua mão. Olá, meu nome é Rafaela, tenho 28 anos, organizo festas de aniversário para crianças de 5 anos e acabei de conhecer o homem mais gentil e interessante que já vi na vida. É um prazer conhecê-la, Rafaela. O prazer é meu, Caio Lima. E então, ali no meio da pista de dança, cercados pelo som da festa e pelo brilho das luzes, eles se beijaram. Foi um beijo suave, tentativo, cheio de promessas e possibilidades. Quando se separaram, Rafaela estava sorrindo. Então, o que fazemos agora? Agora, disse Caio, terminamos esta festa, você recebe o pagamento que merece pelo trabalho incrível que fez hoje e amanhã eu te levo para jantar, num lugar simples, onde podemos conversar sobre quadrinhos e reality shows. E se sua mãe descobrir a verdade? Vamos contar para ela, juntos. Ele segurou sua mão. Mas primeiro, vamos aproveitar o resto desta noite. E foi exatamente o que fizeram. A festa continuou até quase meia-noite. Rafaela circulou pelo salão garantindo que tudo corresse bem, mas agora com uma leveza no passo que não tinha antes. Caio permaneceu perto dela a maior parte do tempo, ajudando com pequenos detalhes e fazendo-a rir com comentários discretos sobre os convidados mais excêntricos. Viu o senhor da mesa 8? Sussurrou ele, enquanto observava um homem idoso tentar ensinar passos de dança complicados para uma mesa cheia de crianças. Esse é meu tio Geraldo. Ele acha que foi dançarino profissional nos anos 70. Foi? Não, ele era contador. Mas depois de 3 caipirinhas, vira Fred Astaire. Rafaela riu, encantada com essa versão mais relaxada de Caio. Sem a pressão de manter as aparências, ele se revelava divertido e observador, com um senso de humor seco que a pegava de surpresa. Quando a festa finalmente começou a se dispersar, Helena Santos se aproximou deles com uma expressão radiante. Rafaela, querida, eu não tenho palavras para agradecer, disse, segurando suas mãos. Este foi o casamento mais lindo que já presenciei. Tudo, absolutamente tudo foi perfeito. Fico muito feliz que tenha gostado, dona Helena. Gostado? Eu amei. Helena se virou para Caio. Filho, você escolheu uma organizadora excepcional. Eu quero o cartão dela para recomendar para todas as minhas amigas. Rafaela e Caio trocaram um olhar. Era a hora da verdade. Mãe, disse Caio, precisamos conversar com você sobre uma coisa. Pode ser agora ou preferimos deixar para amanhã? Agora está ótimo, querido. Helena os olhou curiosa. Aconteceu alguma coisa? Caio olhou para Rafaela, que respirou fundo e acenou com a cabeça. Dona Helena, eu preciso contar uma coisa para a senhora, sobre quem eu realmente sou. E pela segunda vez naquela noite, Rafaela contou toda a verdade. Como havia entrado no casamento errado, como a senhora a havia confundido com a organizadora contratada, como ela havia mentido para não passar vergonha. Helena a escutou em silêncio, sua expressão mudando gradualmente de confusão para surpresa, e depois para algo que Rafaela não conseguia identificar. Você está dizendo, Helena disse lentamente, que não é uma organizadora profissional? Bem, eu sou organizadora, mas trabalho principalmente com festas infantis, eventos pequenos. E você organizou este casamento inteiro, improvisando? Com alguma ajuda, Rafaela olhou para Caio. E muita sorte. Helena ficou em silêncio por um longo momento. Rafaela segurou a respiração, esperando uma explosão de raiva. Em vez disso, Helena começou a rir. Meu Deus, disse ela entre risos. Meu Deus, isso é a coisa mais impressionante que já ouvi na vida. Dona Helena, querida, você quer dizer que sem experiência prévia, sem equipamento profissional, sem uma equipe, você organizou um casamento para 200 pessoas e ainda resolveu todas as crises que surgiram? Sim. E você fez isso por quê? Rafaela olhou para Caio, que a encorajou com um aceno. Porque vocês precisavam de ajuda. E porque queria provar que era capaz. Helena a olhou por um longo momento, depois a puxou para um abraço apertado. Minha querida, você não apenas provou que é capaz, você provou que é extraordinária. Mas eu menti para vocês? Sim, você mentiu. E isso foi errado. Helena se afastou, segurando os ombros de Rafaela. Mas você mentiu porque estava com medo, não porque queria nos prejudicar. E no final, você fez algo maravilhoso para nossa família. Então, vocês não estão bravos?
Eu estou impressionada, disse Helena. E tenho uma proposta para você. Uma proposta? Helena olhou para Caio, que sorriu e acenou com a cabeça. Querida, você claramente tem um talento natural para isso. E honestamente, depois do trabalho que você fez hoje, eu não contrataria mais ninguém para organizar eventos da nossa família. Rafaela olhou confusa de Helena para Caio. Eu não entendo. Ela está oferecendo para você organizar todos os eventos futuros da família Lima, explicou Caio. Aniversários, formaturas, bodas, tudo. Mas eu não tenho experiência com... Querida, Helena a interrompeu. Depois de hoje, você tem mais experiência que muitos profissionais que conheci. E mais importante, você tem algo que não se pode ensinar. Você se importa genuinamente com as pessoas. Rafaela sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Eu não sei o que dizer. Diga que sim, sugeriu Caio sorrindo. E que aceita jantar comigo amanhã para discutirmos os detalhes. Os detalhes do trabalho ou do jantar? Perguntou ela tentando não sorrir. Ambos, disse ele. Definitivamente ambos. Helena observou a troca entre eles com um sorriso crescente no rosto. Ah, disse ela satisfeita. Então é assim que é. Como assim, mãe? Filho, eu criei você, conheço esse olhar. Ela se virou para Rafaela. E você, querida, está olhando para meu filho como se ele fosse a última sobremesa numa festa de criança. Rafaela sentiu o rosto esquentar. Dona Helena, está tudo bem, querida. Depois do dia de hoje, você já provou que tem excelente gosto para escolhas importantes. Helena piscou para ela. E meu filho precisa de alguém que o tire da zona de conforto de vez em quando. Caio suspirou. Mãe, por favor. O quê? Estou apenas observando. Helena sorriu inocentemente. Bem, eu vou deixar vocês jovens conversarem. Preciso me despedir dos últimos convidados. Ela se afastou, deixando Caio e Rafaela sozinhos no salão, que agora estava quase vazio. As mesas ainda estavam cobertas com restos da festa, flores murchando ligeiramente, taças abandonadas, refletindo as luzes suaves. Então, disse Caio, foi um dia interessante. Interessante é uma forma delicada de colocar, riu Rafaela. Eu diria que foi completamente maluco. O melhor tipo de maluco, ele disse, se aproximando dela. O tipo que muda tudo. Você realmente acha isso? Rafaela, você apareceu do nada na minha vida. Mentiu sobre quem era, organizou um casamento perfeito baseado em intuição pura e me fez questionar tudo o que eu achava que sabia sobre o que quero. E o que você quer? Ele parou bem na frente dela, tão perto que ela podia ver as pequenas manchas douradas em seus olhos verdes. Quero jantar com você amanhã. Quero ouvir mais sobre sua vida real, seus sonhos, seus medos. Quero te apresentar meus quadrinhos e assistir seus reality shows horríveis. Eles não são horríveis, aposto que são. Ele sorriu. E quero descobrir se o que começou hoje pode se tornar algo real. Mesmo sabendo que eu sou uma mentirosa compulsiva que se mete em situações impossíveis. Especialmente sabendo disso, ele beijou sua testa suavemente. Você torna a vida interessante, Rafaela. Foi nesse momento que Miguel e Amanda se aproximaram, já vestidos com roupas normais para a viagem de lua de mel. Vocês dois ainda estão aqui, exclamou Amanda. Rafaela, não conseguimos sair sem te agradecer mais uma vez. Foi realmente incrível, disse Miguel. E meu irmão me contou a verdade sobre como você realmente chegou aqui hoje. Rafaela olhou surpresa para Caio. Você contou para eles? Achei que eles mereciam saber, ele disse. Afinal, você salvou o casamento deles. E queremos que você saiba, disse Amanda, que isso só torna o que você fez ainda mais impressionante. Qualquer um pode organizar um evento quando tem todos os recursos. Você fez magia com praticamente nada. E queremos te contratar para nosso primeiro aniversário de casamento, acrescentou Miguel. Se você aceitar, claro. Rafaela olhou para os três irmãos Lima, para Helena, que se aproximava sorrindo, para o salão onde havia acontecido uma das noites mais malucas e maravilhosas de sua vida. Eu aceito, disse ela. Aceito tudo. O trabalho, o jantar, a chance de descobrir se isso é real. Que bom, disse Caio pegando sua mão, porque eu tenho uma confissão a fazer. Outra confissão, depois do dia que tivemos. Esta é pequena, ele riu. Eu pedi seu telefone para minha mãe antes mesmo de saber a verdade sobre quem você era. Sério? Sério. Logo depois da cerimônia, quando você resolveu aquela situação com a Viviane com tanta elegância, pensei, preciso conhecer melhor essa mulher. E agora que conhece? Agora sei que quero conhecer ainda melhor. Epílogo. 6 meses depois. O apartamento de Rafaela em Copacabana havia mudado significativamente nos últimos meses. O que antes era um espaço pequeno e simples, agora estava repleto de portfólios de eventos, amostras de decoração e uma parede inteira dedicada a fotos dos casamentos e festas que ela havia organizado. A empresa Pinto Eventos,
A verdadeira, agora operava do seu apartamento de um quarto, mas os planos para um escritório maior já estavam em andamento. Aparentemente, salvar um casamento milionário de última hora havia se tornado a melhor propaganda possível. Rafaela estava sentada no chão da sala, cercada por catálogos de flores, quando ouviu a chave na fechadura. Caio entrou carregando 2 xícaras de café e um saco de pão de açúcar da padaria da esquina. Como está indo o planejamento do casamento da Sofia? Perguntou ele, se sentando ao lado dela no chão. Complicado, suspirou Rafaela. Ela quer algo simples, mas elegante. O noivo quer algo divertido, mas sofisticado. E a mãe dela quer algo que impressione, mas sem exagerar. Ou seja, impossível de agradar a todos. Exatamente. Ela aceitou o café gratefully. Às vezes eu sinto saudades dos aniversários infantis. Pelo menos as crianças são honestas sobre o que querem. Caio riu. Você está se queixando do sucesso? Não estou me queixando, disse ela, se aconchegando contra ele. Só observando que a vida ficou muito mais complicada desde que conheci você. Complicada como? Bem, agora eu organizo casamentos para pessoas ricas e exigentes. Tenho uma agenda lotada pelos próximos 6 meses e estou apaixonada por um homem que coleciona quadrinhos do Batman. E eu nunca fui tão feliz na minha vida. Caio sorriu e beijou o topo de sua cabeça. Mesmo com toda a loucura? Especialmente com toda a loucura. Ela olhou para ele. Você se arrepende de ter me conhecido? Só de uma coisa. O coração dela pulou. O quê? De ter demorado tanto para pedir seu telefone. Rafaela riu e o beijou. Bobo, você teve meu telefone desde o primeiro dia. Verdade, mas oficialmente só consegui depois que você parou de mentir sobre quem era. Ei, ela protestou. Eu não minto mais. Não mesmo? E aquela história que você contou para a dona Carmen sobre por que o bolo do aniversário da neta dela ficou torto? Aquilo foi criatividade narrativa. Você disse que foi culpa de um terremoto microscópico. E foi um terremoto muito pequeno, imperceptível. Ela tentou manter a cara séria. Essas coisas acontecem o tempo todo. Caio a olhou com aquela expressão que ela havia aprendido a reconhecer. Uma mistura de incredulidade, diversão e carinho. Rafaela, você é impossível. E você me ama mesmo assim? Especialmente por isso. Eles foram interrompidos pelo telefone de Rafaela tocando. Era Helena Santos. Olá, dona Helena. Rafaela, querida. Espero não estar incomodando. Nunca incomoda. O que posso fazer pela senhora? Bem, eu tenho uma proposta. Lembra que você disse que gostaria de expandir o negócio? Rafaela olhou para Caio, que estava escutando a conversa com interesse. Lembro, conversei com algumas amigas sobre seu trabalho e elas ficaram muito interessadas. Na verdade, tão interessadas que estão dispostas a investir numa empresa maior. Investir como? Como sócias silenciosas. Elas forneceriam um capital inicial para você abrir um escritório próprio, contratar assistentes, comprar equipamentos, tudo o que você precisasse para competir com as grandes empresas de eventos da cidade. Rafaela sentiu o coração acelerar. Dona Helena, isso é incrível. Mas por que elas fariam isso? Porque você é boa no que faz, querida, e porque acreditamos em você. Helena fez uma pausa. Há apenas uma condição. Qual? Você tem que aceitar organizar meu aniversário de 60 anos no próximo mês. 200 convidados. Tema: glamour dos anos 60. E eu quero que seja tão inesquecível quanto o casamento do Miguel. Rafaela olhou para Caio, que estava sorrindo e fazendo gestos encorajadores. Eu aceito, disse ela. Aceito tudo. Maravilhoso. Vamos marcar uma reunião para amanhã. Ah, e Rafaela? Sim? Traga meu filho junto. Ele entende de contratos e essas coisas chatas de negócio. Depois que desligou, Rafaela ficou olhando para o telefone em choque. Ela acabou de me oferecer a oportunidade da minha vida, murmurou. E você aceitou, disse Caio, orgulhoso. E eu aceitei. Ela se virou para ele. Caio, e se eu não der conta? E se for grande demais para mim? Rafaela, você organizou um casamento perfeito com 2 horas de antecedência, sem equipe, improvisando quase tudo. Ele segurou suas mãos. Se você consegue fazer isso, consegue qualquer coisa. Você realmente acredita nisso? Acredito tanto que tenho uma proposta própria para você. Que tipo de proposta? Caio se levantou e estendeu a mão para ela. O tipo que é melhor fazer de pé. Confusa, Rafaela aceitou sua mão e se levantou. Foi então que viu Caio tirando uma pequena caixa de veludo do bolso. Caio, sussurrou ela. Antes que você entre em pânico, disse ele rapidamente. Não é um pedido de casamento. Ainda. Ainda? É uma promessa. Ele abriu a caixa, revelando um anel delicado com uma pequena esmeralda. Uma promessa de que, quando você estiver pronta, quando nós dois estivermos prontos, eu vou te fazer a pergunta de verdade. Rafaela sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Caio,
E quando eu fizer a pergunta, continuou ele, quero que você saiba que não é porque você é uma organizadora de eventos incrível, ou porque minha mãe te adora, ou porque você salvou o casamento do meu irmão. Por que então? Porque você é corajosa o suficiente para entrar no casamento errado e ter coragem de transformar o erro na melhor coisa que já aconteceu na sua vida. Porque você me faz rir todos os dias. Porque você torna tudo mais interessante, mais divertido, mais real. Ele segurou a mão dela. E porque eu te amo, Rafaela, a verdadeira você. A que organiza festas infantis, que mente sobre terremotos microscópicos, que transforma crises em milagres e que apareceu na minha vida fingindo ser outra pessoa e acabou me mostrando quem eu realmente quero ser. E quem você quer ser? Alguém corajoso o suficiente para arriscar o coração. Alguém que não tem medo de improvisações. Ele sorriu. Alguém que merece estar ao lado da mulher mais extraordinária que já conheci. Rafaela olhou para o anel, depois para Caio, depois de volta para o anel. É lindo, disse ela finalmente. Então você aceita? A promessa, quero dizer? Aceito, disse ela, estendendo a mão para que ele colocasse o anel. Mas só se você prometer uma coisa, qualquer coisa, que quando você fizer a pergunta de verdade, vai fazer numa festa que eu organizei, porque quero que seja perfeito. Caio riu e a puxou para um abraço. Combinado. Mas tem que ser uma festa que você organizou honestamente, sem fingir ser outra pessoa. Prometo. Nada de identidades falsas na nossa próxima grande história. Nossa próxima grande história. Caio Lima, se você acha que um simples pedido de casamento vai ser o final da nossa história, você não me conhece muito bem. Ela sorriu maliciosa. Eu sou a mulher que transformou entrar no casamento errado numa carreira de sucesso. Imagina o que posso fazer com um casamento certo. Ele a beijou, longo e profundamente, ali no meio do apartamento bagunçado, cercados por catálogos de flores e sonhos que estavam se tornando realidade. Eu te amo, Rafaela, murmurou contra seus lábios. Eu também te amo, Caio Lima, e desta vez é a pura verdade. Do lado de fora, o sol se punha sobre Copacabana, pintando o apartamento com tons dourados. E pela primeira vez em muito tempo, Rafaela tinha certeza de que estava exatamente onde deveria estar. Mesmo que tivesse chegado lá completamente por acaso. Ou talvez, ela pensou olhando para o anel em seu dedo, não tenha sido acaso nenhum. Talvez algumas das melhores coisas da vida realmente aconteçam quando você tem coragem suficiente para entrar na porta errada e descobrir que ela te leva exatamente para onde você precisava estar. E se isso significava que ela teria que organizar seu próprio casamento algum dia, bem, depois de tudo que havia passado, essa seria disparada a parte mais fácil. Fancy no Taste, uma história sobre como às vezes os erros mais embaraçosos podem nos levar aos acertos mais perfeitos da vida, e sobre como o amor verdadeiro pode começar com uma mentira, desde que termine com a verdade mais sincera de todas. Se você chegou até aqui, comentar melhor casal, até o próximo vídeo.